Você quer aprender inglês, falar bem inglês igual a Anitta? Então vamos aprender hoje do exemplo dela, né? Fala, poliglotas! Hoje vamos fazer uma análise rápida de uma entrevista que a Anitta deu há mais ou menos uma semana lá no The Late Late Show with James Corden, que é um programa muito famoso internacionalmente, e há mais ou menos uma semana ela deu uma entrevista lá. E eu vou falar da Anitta de novo, porque a Anitta bomba, não é verdade, gente? E ela dá um banho quando se trata de meter as caras, falar inglês errado mesmo, falar inglês certo, falar espanhol, e ela não tá nem aí, não é verdade? Ela tem muita coisa pra ensinar pra gente. Então hoje a gente vai analisar se ela realmente falou inglês bem nessa entrevista, né? Será que ela tem mostrado algum progresso no inglês dela? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Se você quer aprender idiomas sozinho, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado todas as semanas quando eu lançar vídeos novos com técnicas baseadas na neurociência. Bom, gente, há mais ou menos uma semana e meia, a Anitta deu essa entrevista no programa do James Corden, que é super famoso, é um britânico super famoso, e ela foi lá lançar o novo álbum dela, que tem o hit Toca-me, e também para lançar a segunda temporada da série dela, Vai, Anitta. E é interessante observar que a Anitta não falou um inglês perfeito. Não. Ela cometeu erros. E a gente vai aprender dos erros da Anitta, gente. Sim, porque a gente pode aprender dos erros dela e também pode aprender dos acertos, né? Porque ela também acertou muito, ela tem muita lição pra ensinar. Então, vamos começar falando, né, do que a Anitta tem de bom, né? Ela aprende muito rápido, ela é muito esforçada. Ela vai pra fora desde sempre, desde que ela começou a carreira dela como cantora, né, assim, tão famosa, né, ela começou a se expor na mídia, ela nunca teve medo das opiniões das pessoas, ela já começou a falar inglês na frente das câmeras, ela já começou a falar inglês espanhol na frente das câmeras, sem medo das críticas, sem medo de cometer erros, porque eventualmente ela iria cometer erros, não tem jeito. E lá no James Corden é a mesma coisa, ela comete erros também, mas isso não é um problema, isso é super natural, é normal que uma pessoa estrangeira cometa erros, e até mesmo pessoas nativas, né, cometem erros nos seus próprios idiomas. Então, até aí, né, nada de novo. Então a Anitta realmente deixa pra gente uma lição valiosa de, pra ser bem-sucedido, você tem que cometer erro. Inclusive, gente, eu tenho um post essa semana no meu Instagram que tá falando sobre isso, tá bom? Então já me segue lá no meu Instagram pra você ver como que os erros ajudam a gente a crescer o nosso cérebro. Então, a Anitta tem mostrado que isso é fato, né? Que cometer erros, se arriscar, se expor, só traz vantagens, né? Torna as pessoas mais bem-sucedidas, sem dúvida nenhuma, do que a pessoa evitar os riscos e os erros. Um ponto importante também nessa entrevista é que o James Corden, ele tem um sotaque muito carregado britânico, e a Anitta a gente percebe, né, pela influência cultural que ela tem, os amigos que ela tem, que ela sofre, né, no bom sentido, muita influência da língua inglesa, do sotaque americano. E mesmo assim, ela deu uma boa entrevista, ela entendeu bem o que o James Corden falava, ela não aparentou dificuldades, então, grandes dificuldades, assim, né? Então ela mandou super bem. Os erros que a gente vai comentar aqui são só mesmo pra gente aprender, né? E aprender quais são os erros que geralmente brasileiros e estrangeiros cometem. Ela cometeu e tudo bem, tá? Eu cometo muito erro também. E se você quiser ver a análise que eu fiz do inglês da Anitta e do progresso do inglês dela, eu tenho esse videozinho aqui no card. Você pode, depois, quando acabar esse vídeo, você pode clicar, o link vai estar na descrição, você clica lá e assiste esse vídeo pra ver o progresso do inglês da Anitta e até comparar com o inglês dela hoje em dia, tá? Vai ser muito motivador pra você. Então vamos assistir o vídeo e ver como foi a performance dela na entrevista no James Corden? Vamos lá. Anita is here. Hey, Anita, how are you? Oh, it's so good to see you. I mean, me and the whole country. Now, where in the world, where are you right now? Right now, I'm in Italy, in Portofino, Oh. at Domenico Dolce's house. for some Whose vacations. house? Domenico Dolce. Oh, wow. Portofino's are my favorite place on earth. How is it out there? I'm amazed you could even want to be inside. You just want to be wandering around, eating gorgeous food. That's exactly how I am right now. Having from 10 beaches, guys, not in Portofino. In that order, in that order.
Well, look, I wanted to. There's so many things I want to talk to you about. You're so prolific. You're so busy at the moment. You have this wonderful docu-series on Netflix called Via Anita, which really shows your life behind the scenes. Is there a season 2? When will it be coming in, and what can we expect to see in that second season? Yeah, this is a #1 wish of my fans, and the question they make more to me. It's my. Ó, aqui ela tá cometendo um erro, né? Ela falou assim, essa é uma pergunta que os fãs mais me perguntam. E em português a gente fala fazer perguntas, né? Só que em inglês não se fala fazer perguntas, se fala perguntar perguntas. Então o certo teria sido ela falar aqui, né? That's one of the questions that my fans ask me, que os meus fãs mais me perguntam. Então, em inglês, quando você fala em questions, você fala em ask. Ask a question. Você não make a question. Ela usou a colocação, né, o collocation make a question, mas isso não existe em inglês. É ask a question. Vamos continuar. My second season. I have this first season, which is more about how I built my career, how I started to build my career out of Brazil. Yeah. And then the second season, we just finished editing. So yes, it's a wrap, it's done. Now it's only about subtitles, and then we're live to the whole world on Netflix. And the second season, we're gonna talk more about my personal life and how did I build in Brazil. So Bom, aqui deu uma falhadinha, eu não consegui entender exatamente o que ela quis falar, mas eu percebi que ela falou assim, ela tava falando uma frase afirmativa e ela fez uma construção como se fosse negativa. Ela falou assim, e essa última temporada, essa segunda temporada é sobre isso da série. And how did I build? Ela ia falar de alguma coisa que ela construiu, acho que a carreira dela. Ela falou, how did I build? Did I é uma construção de pergunta que não existe em português. Ela deveria ter falado assim, how I built my career. E não how did I build. Então esse did aqui não foi apropriado. I was my own manager, all the things, the bad things, the struggle I went through. It's going to be very curious for everyone. That's right. I think people are going to be thrilled to hear that that's coming, and there are lots of people here in our studio who are huge fans. And are we going to get an album this year, Anita? What can you tell us about it? Yeah, this year it's coming, the album produced and directed by... Aqui ela falou, this year it's coming an album. Ela não poderia ter falado, this year it's coming an album. Ela trouxe também do português, influência do português para o inglês, que a gente fala assim, está vindo um álbum novo, né? Mas em português o sujeito deveria ser o álbum. Então, this year the album is coming. Então, there is a new album coming. E não it's coming, não esse, como se fosse em português, está vindo um álbum. Não, teria que ser um álbum está vindo, um novo álbum está vindo. Né? Então, essa seria a construção certa. Então, vamos ver o resto, para ver se ela comete mais algum erro, como é que é a conclusão aqui do assunto. He was the one responsible for Takame, the song, also the album, which is a mix of Brazilian culture, Latin, Spanish, English, Portuguese. It's a good, crazy mess. Well, that is great. We wish you luck with the album. We hope to see you here in the studio soon when it's safe to do so. We cannot wait for you to come perform. Então é isso, gente. Olha, a gente tá aqui falando dos erros de Anitta, mas é só pra gente aprender, né? Como é que é a forma certa de usar essas expressões em inglês. Mas eu não tô aqui pra ficar criticando a Anitta, porque eu acho ela uma super vitoriosa, acho ela linda, maravilhosa, super talentosa. Aliás, quero saber o que vocês acham também. Falem se vocês concordam, acho ela guerreirona. Então, tenho muita admiração pelo profissionalismo dela, né? E ela não tem medo de nada, ela é bem brave, assim, né? Ela é bem destemida. Então, isso traz grande admiração. Bom, gente, clica aqui embaixo para assistir esse vídeo, que eu trago outras entrevistas e eu também mostro o progresso do inglês da Anitta. Se inscreva, me siga no Instagram, dê o seu like e a gente se vê semana que vem. See you!